Olá, tudo bem? Para essa questão, ela é uma questão extremamente densa sobre capacitores. Então, para que a gente possa resolver questões difíceis, a gente precisa primeiro ter uma base bem consolidada sobre esse assunto, tá? Então, aqui algumas anotações de conceitos sobre capacitores. A primeira delas é da capacitância. O que é isso? A capacitância define a quantidade de cargas possíveis de serem armazenadas quando o capacitor está submetido a uma determinada DDP. O que isso significa? Eu tenho a capacitância é igual à quantidade de cargas que existe quando o capacitor está com uma determinada DDP entre as suas armaduras, tá bom? E assim, para a gente calcular a capacitância para placas paralelas, exclusivamente em placas paralelas, a gente pode fazer assim: capacitância é igual a esse Ezinho aqui que define a constante do meio, tá? Ele vai definir a constante dielétrica do meio, que vai mostrar para a gente o quão isolante ou o quão condutor é esse meio, porque aqui entre essas placas, né, a gente precisa ter um meio, que ele é um meio isolante. Quanto mais isolante, mais eficiente é o capacitor. Porque esse meio isolante, ele vai impedir a passagem de cargas, né, de uma armadura para outra, tá? Essa área nada mais é do que a área de cada uma dessas armaduras terá, e a distância nada mais é do que a distância entre essas duas armaduras, tá? Isso aqui pode ser usado apenas para placas paralelas. Na energia armazenada em capacitores não é algo que a gente vai usar nessa questão, mas é interessante ter anotadinho aí sobre capacitores, tá? A outra coisa que a gente precisa lembrar sobre associação de capacitores. Quando os capacitores estão associados em série, então a carga que cada um deles vai ter é a mesma, tá? Então, a carga nesse capacitor vai ser igual à carga neste capacitor. E a DDP que cada um deles vai ter entre os seus terminais, né, é igual para o resistor. A soma dessas duas DDPs vai ser igual a DDP total aqui da fonte de tensão, tá bem? Então, a gente pode... Então, resumindo, a gente tem que a DDP, né, é a soma dessas duas igual à fonte e elas terão a mesma carga, tá? Em paralelo, a gente é um pouquinho diferente. A DDP entre elas vai ser a mesma, então a DDP entre cada um desses terminais vai ser a mesma, tá? Em paralelo, mas as cargas daí vão ser diferentes, né? Vão ser proporcionais à capacitância. Quanto maior a capacitância, maior a carga entre os terminais ali. Outra coisa, quando a gente vai associar os capacitores, se eles estão em série, daí a gente faz assim, 1 sobre capacitância equivalente é igual a 1 sobre C1, mais 1 sobre C2, mais 1 sobre C3, isso tudo, tá? Igual o resistor em paralelo. E quando eles estão em paralelo, aí a gente soma eles. Então, é o contrário do resistor, né? Resistor em série, a gente soma. Aqui no capacitor, a gente vai somar quando estiver em paralelo. Resistor em paralelo, a gente faz assim. Aí, essa forma aqui, a gente vai fazer quando está em série. É só o contrário, tá? Então, vamos para a questão. Aqui a gente vai ter um circuito com dois capacitores associados em série. Eles vão estar completamente carregados. A questão só de falar isso já estava ótimo, eu nem precisava falar que a chave foi aberta e tudo mais. Por quê? Quando os capacitores ficam carregados, automaticamente eles já abrem o circuito, tá? Já impede a passagem de corrente elétrica. Então, o máximo do circuito é até que eles fiquem carregados, tá? Então, após o carregamento, os capacitores já estão carregados e as cargas distribuídas em cada um. Lembrando que cada um vai ter a mesma carga nesse caso. O sistema está aberto, porque quando eles atingem a carga máxima, então eles impedem a passagem, né, de mais cargas através da corrente elétrica e o sistema fica aberto. Então, aqui a gente tem que... Na situação que é o início da nossa análise, o sistema está aberto, não tem mais corrente elétrica passando, a soma das DDPs desses dois capacitores é igual a DDP total da fonte de tensão, tá? E a gente sabe que eles vão ter a mesma carga. Agora a gente vai começar a analisar realmente o que ocorre. Nesse capacitor 2, ele vai ter uma articulação aqui que ele vai poder se mexer.
essa armadura aqui pode se mexer. Então, para C2, haverá alguma alteração, afinal, a sua armadura estará mexendo. Considerando que no início a gente tem duas placas paralelas dessa forma, que eu dei uma ampliada aqui para a gente analisar, fica duas cargas assim, elas têm um meio, né, com a constante dielétrica delas, uma determinada distância entre elas duas e elas vão ter uma área, tá? Então, essa capacitância vai ser igual ao Ezinho aqui, vezes a área dividido pela distância, igual para a placa paralela que a gente viu aqui. Depois disso, a gente vai girar este capacitor. Por quê? A gente vai girar essa armadura, que é o que a questão quer, né? Eu vou girar ela em D sobre 2. Por que eu vou girar em D sobre 2? Porque é o valor mais fácil que a gente tem para fazer as contas, tá? Girando ali na metade da distância, então eu vou aproximar um lado, né, D sobre 2, e vou afastar o outro D sobre 2, porque tudo que um anda para cá, o outro tem que andar para cima, né? Se eu desço uma distância D sobre 2, então tem que subir uma distância D sobre 2, fica D mais D sobre 2, que dá 3D sobre 2. Isso aí foi um valor aleatório que eu escolhi, tá? Você não precisa necessariamente escolher esse valor, mas é só para a gente fazer os cálculos, a gente precisa definir uma distância para a gente fazer os cálculos. Na situação ideal, né, que a gente teria assim, que daria o resultado certinho, nós teríamos infinitos capacitores associados em paralelo. Como assim? A gente teria assim, ó, vários mini capacitores associados em paralelo, porque daí esse estaria associado aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, vários pequenos infinitos capacitores que definiriam, né, esse grande capacitor aqui, essa grande armadura. Mas, com os elementos que a gente tem no ensino médio, a gente não tem limite, a gente não tem derivada, a gente não tem nada disso, a gente não pode trabalhar com nada infinito, a gente tem que trabalhar com algo que a gente consegue fazer as contas de uma forma mais simples. Então, o que a gente faz? A gente divide em dois capacitores, tá? Por que eu estou dividindo em dois capacitores? Porque é a forma mais fácil. Se você dividir em 4 capacitores, você vai ver que vai ter um resultado diferente dessa capacitância. Algo assim da casa de menos de 1/10, tá? Algo de 1/1000, tá bom? Porque quanto mais você divide, mais próximo do ideal você chega, né? Então, quanto mais você divide, maior vai ser a capacitância que você vai achar, tá bom? Eu tô dividindo em 2 porque é o mínimo que a gente consegue dividir um capacitor, né? O mínimo que tu divide é em 2 partes. Então, eu dividi assim, ó. Eu fiz pela média. Considerei que esse aqui era um eixo. E daí, eu botei 2 capacitores para representar. Um capacitor representando essa partezinha aqui. E o outro capacitor representando essa partezinha aqui. Como que eu vou definir um capacitor de placas paralelas representando esses 2 capacitores aqui? Eu peguei e dividi bem no meio. Esse capacitor grandão, essa armadura grandona, virou 2 armaduras, tá? Dividi bem na metade. E esses 2 aqui inclinadinhos viraram 2 armaduras também, tá bom? Então, ó, aqui eu vou ter que ele começa na distância D e vai terminar na distância D sobre 2. Aqui eu vou ter que ele vai começar na distância de 3D sobre 2 e vai terminar na distância D. Então, o que eu posso fazer é calcular a distância média, que nada mais é do que fazer a distância mínima mais a distância máxima dividido para 2, tá bom? Então, aqui, ó, para isso aqui, eu vou ter a distância média, que vai ser mais ou menos um capacitor assim, ó, como se eu traçasse um capacitor passando bem pelo meio. Aqui a mesma coisa, como se eu traçasse um capacitor passando bem pelo meio. Então, fica aqui para esse 3D sobre 2 mais D dividido para 2, que é igual a 5D sobre 4. Ou seja, esse capacitor aqui, ele estaria a uma distância de 5D sobre 4. E esse outro aqui, D sobre 2 mais D igual sobre 2. Né? Isso aqui dá 3D sobre 2, dividido para 2 fica 3D sobre 4. Então, essa distância aqui fica 3D sobre 4. Eu desenhei melhor aqui, ó, um capacitor, que eu chamei de C4, com 5D sobre 4, tá? Que vai ser o capacitor médio desse capacitor aqui. Uma armadura média, né, pra gente definir. E a outra armadura média, a gente vai sempre fazer pela média, porque é a maior aproximação que a gente tem, tá? Então, quando a gente faz a média desse aqui, a gente tem 3D sobre 4.
Como, né, ele vai ter que continuar associado da mesma forma aqui no circuito, ó, ele vai ter que continuar assim. Então, o que que vai acontecer? Esses dois é como se a gente tivesse dividido em 4 armaduras, né? 2 em cima e 2 embaixo. Então, vai ficar em paralelo, porque daí assim, ó, a gente transforma esse capacitor aqui em 2 novos capacitores que associados em paralelo vão dar o capacitor novo, tá bom? Então, por isso que eles têm que ficar associados em paralelo, porque eles são 2 capacitores que a gente considerou um, né? Que era um capacitor aqui com a plaquinha virada, a gente não consegue calcular assim, porque a gente não tem matemática suficiente. Então, a gente divide ele em 2, é como se eu quebrasse o capacitor em 2, ficando em paralelo, tá? Então, a gente já definiu as distâncias e agora é como se eu tivesse 2 capacitores de placas paralelas associados em paralelo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou calcular a nova capacitância que cada um deles vai ter. Para vir aqui é só fazer bem fácil, né? C3 e C4 eu posso fazer com a fórmula para os capacitores de placas paralelas. Como eu dividi no meio, mas eu mantive a altura, que seria a distância assim, né? Em, tipo, se a gente olhasse de frente, seria essa distância aqui, tá bom? Que, por exemplo, vou tentar desenhar aqui. Seria a distância lá para trás, né? Que seria uma placa. É uma placa. Aí ela tem a área. O que que eu fiz? Eu dividi ela no meio. A distância que eu tô falando, essa distância aqui, como se fosse a altura da placa. Isso aí vai ficar constante, né? Só essa distância aqui que eu vou dividir por 2. Então, a minha área também fica dividido por 2. Cada um desses capacitores tem metade da área do que tinha antes. Então, fica o mi, o e, né? O epsilon, que vai ser igual ao que tinha antes, porque o meio continua o mesmo. Área sobre 2, tá? Que eu dividi a área sobre 2 de cada um desses capacitores e a nova distância, que é 3D sobre 4. Então, faz aí a divisão de frações, né? Inverte a fração de baixo, multiplica pela de cima. Fica o epsilon vezes a área vezes 4, dividido para 2 vezes 3 vezes a distância. 4 aqui simplifica com o 2, fica 2 vezes epsilon vezes a área, dividido para 3 vezes a distância. A gente já tinha calculado que epsilon vezes área sobre distância é igual a C2. Então, eu posso falar que o C3 é igual a 2/3 de C2, tá? E aqui para o C4 a gente faz a mesma coisa, só que com a distância de 5D sobre 4. Então, faz a divisão de frações, fica o epsilon vezes a área vezes 4, dividido para 2 vezes 5 vezes a distância. Novamente, simplifica, e eu tenho 2/5, né, de epsilon vezes área sobre a distância. Então, eu tenho, substituindo novamente essa parte aqui, 2 vezes o capacitor 2 dividido para 5. Então, eu achei o valor das capacitâncias desses dois capacitores. Eu posso fazer a capacitância equivalente, né? Que, como eu falei para você, em paralelo a gente soma. Então, capacitância equivalente é igual a C3 mais C4. Capacitância equivalente é igual a 2 vezes C2 dividido para 3, mais 2 vezes C2 dividido para 5, que é igual a 16 vezes C2 dividido para 15. Veja que é um pouco maior do que eu tinha antes, afinal, 16 dividido para 15 vai dar um valor um pouquinho maior do que 1, né? Já que 16 é maior do que 15. Então, eu vou ter 1, alguma coisa o valor da capacitância 2, ou seja, a capacitância 2 vai aumentar, que é o equivalente, né? Isso porque as cargas que já existiam nessa placa, né, elas vão se redistribuir. Esse C3, que ele ficou com uma capacitância maior, ele vai receber mais cargas. E o C4, que ficou com uma capacitância menor, vai receber menos cargas. As cargas vão se redistribuir pela placa. E isso vai acabar mudando, tá? Vai acabar mudando a capacitância total. Se você fizesse, por exemplo, uma associação de 4, né, dividisse isso em 4 capacitores, você teria uma capacitância um pouquinho maior ainda. Quanto mais você divide, maior é o valor aqui que você vai ter, tá? Então, a capacitância vai aumentar. Se a minha capacitância vai aumentar, então eu posso analisar lá pelo fato da DDP. Pelo fato delas estarem em série, as cargas são iguais. Ou seja, a carga que vai para C1 é igual à carga que vai para C2, tá bom?
E a carga não vai mudar, porque não vai mais ter nenhuma passagem de corrente elétrica ali. Então, a carga em cada uma vai ficar constante. A capacitância para C2, né, no capacitor 2, vai aumentar. Logo, a DDP de 2 vai diminuir, tá? Então, o ADDP no capacitor 2 vai diminuir. Então, eu posso afirmar que o 2 vai diminuir. Mas a soma, né, tem que permanecer constante. Pelo fato de eles estarem em série, a soma entre os dois tem que ficar constante. Logo, aqui, essa DDP no capacitor 1 vai acabar aumentando, tá bem? E isso ali nos dá a alternativa C.